nome do autor não sei, mas é um filósofo que diz que não se pode fazer o mesmo esperando o resultado diferente, né? Isso serve para a gente aprender e reiterar essas palavras do Felipe aqui. A pergunta, Chapadão do Sul, Felipe, é uma cidade, como eu sempre venho dizendo, muito querida, admirada, né? Até por pessoas que vêm de fora, que estão lá fora, né? Quem mora aqui comenta, né? Se não me engano, tem muita gente vivendo aqui em estado de calamidade. Não só aqui, né? Mas isso é no Brasil inteiro. Mas vamos falar de Chapadão do Sul. Calamidade pública. A pergunta é: isso é decorrência de tanta migração? É ausência de políticas públicas, como você citou, políticas públicas? Ou é falta de planejamento mesmo das autoridades competentes? Boa pergunta também, Chico. É, eu acredito que seja um mix, né, de todas essas questões que você citou aí. Existe sim, né, pessoas em situação de calamidade que vivem na cidade. Acredito que comparado a outros municípios aqui a taxa é menor, mas existe e acredito que em todo lugar vai existir. Então a gente precisa de um trabalho sério em cima dessas pessoas, dessas famílias, para identificar de onde vem, qual a origem desse problema. Às vezes, e eu acho que não tem a ver com a migração vindo de fora, nem nada assim. A gente tem que identificar exatamente o que está acontecendo, por que aquela família está naquela situação, aquela pessoa está naquela situação. Às vezes, ela não está qualificada o suficiente para o mercado de trabalho, não consegue emprego e fica nessa situação, nessa condição. Às vezes, a pessoa está com algum problema de saúde. Às vezes, ela está com algum problema que também seria de saúde, mas de droga, alcoolismo, esse tipo de coisa. Acontece também, de violência. Às vezes as pessoas fogem de casa, jovens, acabam saindo de casa por conta de um pai violento, de uma mãe alcoólatra. Então, assim, são N fatores que levam a gente ter pessoas, talvez em situação de rua, pessoas em situação de calamidade. Então, a gente tem que buscar entender da onde é a origem disso. Se é uma questão pessoal, a pessoa não está, às vezes, apta ou qualificada para trabalhar, precisa de um apoio, de um incentivo, ou se isso tem uma origem de um fator externo, dentro da própria família. E a gente sabe que sem apoio, sem uma estrutura, fica difícil vencer na vida, fica difícil conseguir alavancar, conseguir dar a volta por cima. Então, aí, nesses casos, o primeiro passo seria identificar essas pessoas, identificar a origem do problema e ter um programa, um projeto para solucionar o problema, né? Então, de qualificação, de tratamento ali da família, de organização, de condução a um trabalho. Então, assim, são diversos fatores que podem levar a pessoa a chegar nessa situação. Mas tem como corrigir, tem como dar um apoio, né? Com apoio e com a vontade da pessoa, eu acredito que a gente consegue melhorar a condição de vida. Muito bom. Vamos falar agora, como eu disse aqui no início, vamos falar sobre assuntos diversos, né? Esse é o nosso bate-papo de hoje. Falando sobre o trânsito de Chapadão do Sul. Eu que ando muito na cidade, resolvendo uma coisa e outra, inclusive hoje me deparei com um casal, né, andando de bicicleta, e ouvi do casal na hora em que a moto passou igual uma bala, né? A pessoa tem que dirigir por ela e pelos outros, né? A pergunta é: Chapadão do Sul, como eu sempre estou vendo aí os comentários, está virando nesse sentido aí de trânsito, né? Motivo de chacota, de piada, de cuidado, muita gente se preocupando, inclusive quem vem de fora. Eu quero aproveitar aqui e dizer para você que é condutor, né, que mora em outra cidade, né, que venha para aqui, tenha muito cuidado, né, porque aqui está um caso sério, né. A pergunta é
Por que isso vem acontecendo? Você que é um cara bem experiente, Felipe, né? Em todas as áreas, esses acidentes que vêm acontecendo vêm dividindo opiniões. Como eu conversei, tive um bate-papo com o Zé Brachiaria e a gente falando sobre isso, né? Isso há anos, 8, 10 anos, quem sabe, ou mais, isso vem acontecendo. Por que que ainda não deram um jeito de resolver esse problema? Você que conhece um pouco de tudo, né? Está por dentro da realidade de tudo um pouquinho. Boa pergunta, Chico. Sim, é notório que o nosso trânsito precisa melhorar, né? Então, quando a gente fala de trânsito, a gente está falando de mobilidade urbana. Então, em primeiro lugar, a gente precisa de um plano de mobilidade urbana para a cidade. Ou seja, a gente precisa pensar e planejar como é que esses deslocamentos devem acontecer para que seja da melhor forma possível. Então, assim, para isso, para elaborar um plano de mobilidade, a gente primeiro tem que fazer um diagnóstico. Como é que está a realidade do trânsito hoje? Como é que está se desenvolvendo? Quais são os deslocamentos que existem dentro da cidade? As pessoas vêm de onde, vão para onde e voltam de que forma? Então, esse é o primeiro ponto. Então, fazer um diagnóstico, ver como é que está acontecendo o trânsito na cidade. Aonde estão os problemas? Quais são eles? Onde estão os problemas? A partir daí, então, no planejamento, a gente entra com estratégias que aproveitem potenciais que a gente identifique e que solucionem os problemas também identificados. Com isso, com o planejamento, a gente já consegue direcionar, ter um norte de como é que esse trânsito vai se comportar num futuro e também resolver questões atuais do trânsito, no exato momento que está acontecendo. Então, assim, quando a cidade vai crescendo, as pessoas se deslocam geralmente dos bairros para o centro, depois do centro para os bairros. Então, como é que isso está acontecendo hoje em Chapadão? É uma pergunta que a gente tem que fazer e analisar. Como é que esse deslocamento acontece? Como é que eu vou de uma ponta da cidade até a outra ponta da cidade? Quanto tempo eu levo para fazer isso? Quantos cruzamentos eu passo? Como é que estão essas vias? Existe uma via expressa que eu consigo ir de um ponto a outro da cidade sem precisar passar pelo centro? Por exemplo, é uma pergunta. Se não tem, acredito que deveria ter. Porque dessa forma vai facilitar o deslocamento sem sobrecarregar aonde já tem um trânsito mais sobrecarregado, geralmente os centros das cidades. Então, com o planejamento urbano, a gente consegue ir direcionando e organizando os fluxos de trânsito. Mas quando a gente fala de mobilidade urbana, a gente não está falando só do planejamento e nem só de carros. A gente fala também de toda a forma de deslocamento, né? Então, uma única solução ela não existe para que melhore a mobilidade, para que esses deslocamentos aconteçam de uma forma melhor. Como é que a gente faz? A gente tem que oferecer um mix de opções. Então, a gente tem que ter a via para os veículos, a gente tem que ter um transporte coletivo, normalmente é ônibus, a gente tem que ter as ciclovias ou ciclofaixas para que pessoas, né, de bicicleta, de patins, de skate, possam se deslocar com segurança. E a nossa cidade é uma cidade plana, o que favorece muito esses deslocamentos que são feitos com tração própria, né, com a gente andando com as próprias pernas, sem precisar de motor. Isso é sustentabilidade, né? A gente acaba economizando recursos naturais, evita poluir o meio ambiente, né, usando o veículo a motor. O transporte coletivo também é um transporte que tem um impacto menor ambiental, porque é um único motor ligado ali, 4 pneus que vão estar circulando com mais pessoas dentro. Então, são todas essas estratégias, elas contribuem para melhorar a qualidade da mobilidade urbana. A gente oferecer um mix de opções de deslocamento com segurança. É uma estratégia que pode ser adotada. Além desse planejamento, com vias expressas, com vias arteriais, com vias mais largas, com espaços para estacionamento,
Então, todo esse mix de ações é o que vai contribuir para uma melhora do trânsito. E a gente vê que o principal questão que nos preocupa são duas. Primeiro, a segurança do trânsito e depois é a fluidez dele, a qualidade que ele está acontecendo. Então, dessa forma que eu falei aqui, a gente melhora a qualidade, a fluidez. E a segurança? Esse já é o ponto principal, né? Porque a gente sabe que o trânsito tem um potencial aí mortal se acontecer uma fatalidade, né? Tanto um acidente entre carros, ou entre carro e pedestre, ciclista, isso tudo. Então, assim, a gente melhora a segurança com essas vias exclusivas para esses diferentes modais de transporte e também com redutores de velocidade. Ao meu ver, Chapadão necessita urgentemente de redutores de velocidade, principalmente nas novas vias que fazem um papel até de via expressa. Não é uma via expressa, mas faz esse papel de via expressa, e é por isso que acontecem esses acidentes. Então, são vias que deveriam ter um trânsito mais lento, acaba tendo um trânsito mais rápido, por ela ter um comportamento de via expressa, mas é uma via, às vezes, que tem muito fluxo e que está no meio da cidade, como, por exemplo, a Avenida 11, que se torna Mato Grosso do Sul, a partir do momento que passamos por baixo do viaduto. Então, essa via ela liga diversos bairros, desde o Esplanada, os bairros que compõem o Parque União, até aqui a parte do centro e demais bairros. Então ela se comporta como uma via expressa no meio da cidade, e é por isso que ali os deslocamentos se dão num fluxo maior de veículos e numa velocidade maior, porque as pessoas estão justamente buscando atravessar a cidade de um ponto a outro, né? Só que ela não é uma via para isso, não é uma via preparada para isso. Então é onde, na ausência de redutores de velocidade, ela se torna uma via perigosa para as pessoas, para os ciclistas, né, e para os transeuntes que por ela circulam. Então, volto a dizer, a gente precisa de planejamento, organizar o trânsito através de um plano de mobilidade urbana, prevendo essas escalas de vias de maior fluxo para menor fluxo, com uma função de ser expressa, de levar um ponto ao outro. Tem vias que são só coletoras, então tem vias que são arteriais. A gente precisa dessas vias, dessa hierarquia viária estudada e implementada na cidade, e desses dispositivos que reduzem a velocidade para conferir maior segurança, além da sinalização viária, que também a gente vê que é deficitária na cidade. Isso aí. Cidade considerada desenvolvida tem que ter pessoas inteligentes, né, para que a cidade possa se tornar mais prazerosa, né, para todos nós. Isso é muito bom. Cidade inteligente. E falando em cidade inteligente, eu quero fazer mais uma pergunta para o Felipe. Uma cidade inteligente, interessante. Cidade inteligente se refere também a pessoas que moram dentro dessa cidade com inteligência, né? A pergunta é, como tornar uma cidade, Chapadão do Sul, por exemplo, muito mais inteligente, dando ênfase a tudo isso que você falou, para que o povo possa viver mais tranquilo, Felipe, na sua opinião? Uma cidade inteligente, além da questão digital, da tecnologia, né, que está evoluindo a cada dia, surgem novas ferramentas que podem e devem ser empregadas para tornar as ações, otimizar, né, as ações, os trabalhos. Uma cidade inteligente ela tem esses mecanismos, essas ferramentas que facilitam e agilizam e otimizam os trabalhos, os serviços, né? E facilita isso tudo. Então, para que ela de fato seja uma cidade inteligente e ela consiga inserir as pessoas nessa questão, a gente precisa da participação. Então tem que serem ferramentas democráticas, acima de tudo.
tem que promover o convívio das pessoas com essas ferramentas. Então, torná-las acessíveis às pessoas, as pessoas participarem. Quando as pessoas participam, e a gente pode utilizar, no caso, a tecnologia para isso, as pessoas participando dos problemas e das soluções, elas vão entendendo como é que os processos funcionam, elas vão desenvolvendo, elevando o seu senso crítico, e vão entendendo como é que esses processos acontecem, desde o levantamento de um problema até a solução dele. Mas para isso, então, para ocorrer essa participação, tem que as ferramentas estarem acessíveis ao público. Por exemplo, poderia Chapadão do Sul e outras cidades também terem um aplicativo do cidadão. Com o aplicativo do cidadão, todos têm celular. Com o aplicativo do cidadão, poderia ali estar informações importantes, relevantes, avisos, comunicados, serviços acontecendo em tempo real, como, por exemplo, uma coleta de lixo, ou mesmo avisos, né? Essa semana ou amanhã vai passar na sua rua a coleta de entulhos ou de galhos. Poderia estar um agendamento que você faz num serviço de saúde, poderia estar te relembrando aí no aplicativo. Quando você identifica um buraco na rua, ausência de uma sinalização, um poste de luz queimado, poderia o próprio cidadão fazer o seu papel de fiscalizador, que todos nós temos esse papel como cidadão. Então, assim, seria uma ferramenta que ela iria provocar, iria proporcionar que as pessoas cumprissem o seu dever como cidadão e tivessem uma participação dentro da vida pública, dentro da vida política e administrativa de uma cidade. Então, nesse ponto, por exemplo, uma cidade inteligente, essas tecnologias, elas poderiam ser aplicadas dessa forma, inserindo as pessoas dentro do contexto urbano, local que elas vivem. E dessa forma aí, participando e tudo mais, elas acabarem dando, além da sua contribuição e contribuindo com o serviço público, ela mesmo também cumprindo o seu papel como cidadão. Dessa forma, desperta nela, às vezes, um interesse, desperta nela a sua vontade de contribuir para uma cidade melhor, ela vê que uma demanda que ela levantou foi resolvida, então ela acaba se sentindo até mesmo orgulhosa de estar participando dessa vida pública, né, administrativa. Então eu vejo que dessa forma a gente consegue incluindo as pessoas, a gente tem uma cidade inteligente que acaba envolvendo ou estando disponível para toda a população. Muito bom, eu quero aproveitar aqui e pedir humildemente, né, em nome de todos os ouvintes do podcast Pode Tudo, a você que é representante aqui de Chapadão do Sul, e também o prefeito, né, municipal, que vamos avaliar essas palavras, aproveitar o momento, porque o podcast Pode Tudo, ele foi criado nessa intenção de conscientizar, né? De repente há uma dificuldade aqui e ali, para que, pensando no melhor, mas existe uma dificuldade que hoje em dia ninguém nunca, né? Hoje em dia não, todo tempo ninguém nunca soube tudo. Então vamos aproveitar esse bate-papo aqui, para que, quem sabe amanhã ou depois, Chapadão do Sul possa se tornar uma cidade muito mais querida e amada, né? E a pergunta agora que não quer calar, Felipe. A última pergunta que não quer calar, eu tenho certeza que o povo de casa, o ouvinte, né, o nosso telespectador, gostaria de perguntar. Você foi muito parceiro, né, do prefeito interino, João Busoli, durante um mês, né? E hoje se vê só os comentários, os elogios. Houve uma mudança, né, muito grande que está ficando na história. Aí eu pergunto, como você avalia tanto elogio, né? Como você avalia aí a visão das pessoas? Eu que vinha pensando que o nosso eleitorado não tinha tanto conhecimento, mas depois desse mês, né, aos meses anteriores, você passou um mês aí sendo um grande parceiro. Mas como você faz essa avaliação de tudo isso? Obrigado, Chico, pelas palavras. A gente fica muito contente, muito feliz, né, de ter uma avaliação positiva
apesar de um curto período de tempo, em que o Dr. João Busoli, que é o atual vice-prefeito, ficou à frente do executivo, são 30 dias que foram de intenso trabalho, um grande desafio, pouco tempo para se desenvolver projetos ou mesmo propostas de um longo prazo, né, de um prazo maior. Então, assim, foi bem desafiador e a gente fica muito feliz com a avaliação positiva da cidade. Eu estive junto com ele como secretário de governo, apesar de eu já ter uma experiência de 4 anos como secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. A Secretaria de Governo é um desafio diferente, né? É uma pasta diferente com outras atribuições e acredito que a gente conseguiu dar um dinamismo, até por conta do pouco tempo, conseguimos dar um dinamismo muito grande nos trabalhos que precisavam ser feitos, né? Então a gente tinha, naquele momento, o Chapadão passava por um momento sensível, na verdade, na política municipal, né? Nós tínhamos um protesto das pessoas que moravam ali no entorno do canal a céu aberto, da Avenida Rio Grande do Norte, onde aconteceu uma fatalidade, né, uma tragédia, onde uma criança, né, um sul-chapadense, perdeu a vida ali por decorrência das chuvas, né, que transbordaram ali o canal. Aquele canal é um canal que não está com a demanda suficiente atendida, né, está em colapso, na verdade, o nosso sistema de drenagem urbano de Chapadão do Sul. Muitos pontos está em colapso, essa é uma grande preocupação, aí, a drenagem da cidade. Então nós tínhamos ali aquelas pessoas ali, os familiares e os moradores do entorno, com uma satisfação muito grande e buscando soluções para o problema, para que nenhum outro chapadense viesse perder a vida ali. Uma demanda muito justa, inclusive. Tínhamos os professores, né, numa greve iminente, por conta do não aumento do salário, né? Não sei bem se foi um acompanhamento, né, dos aumentos que vem de nível federal, estadual, enfim, precisava desse aumento municipal e havia uma resistência para esse aumento. Então, uma insatisfação muito grande por parte aí dos professores. Esse também era uma questão muito sensível que nós pegamos naquele momento ali. E outras questões também, né? Então, assim, num primeiro momento, a gente pensou em fazer um trabalho democrático, em fazer um trabalho participativo e trazer sempre as pessoas para conversar. Nunca tomar uma decisão monocrática, uma decisão apenas da cabeça do gestor, muito pelo contrário. A nossa estratégia ali naqueles dias foi de trazer as pessoas para o diálogo e coletar deles as demandas e coletar deles as possíveis soluções. E aí sim trabalhar em cima disso e após apresentar a solução do poder público. Qual é a solução que o poder público tem para aquela demanda? Apresentar e pegar um feedback positivo para que o trabalho seja assertivo, para que aquilo que o poder público se propor a fazer seja aquilo que realmente vá satisfazer a demanda, a necessidade daquelas pessoas que estão ali buscando esse serviço ou esse atendimento. Então, primeira coisa que nós fizemos, chamamos as pessoas, no caso do canal aberto, chamamos ali as pessoas envolvidas na questão, escutamos o que as queixas deles, né, o que eles reivindicavam, juntamente com a equipe da prefeitura, os técnicos da prefeitura, os engenheiros, Secretaria de Infraestrutura e Projetos, e ali a gente, então, buscou ouvir e entender qual era o problema, apesar de ali estar bem evidente, mas ouvir deles mesmo e as propostas e sugestões que eles tinham. A partir dali, então, a gente definiu uma estratégia, passou para o corpo técnico da prefeitura, que elaborou a proposta. E, então, novamente chamamos eles, retornaram lá, para que a gente apresentasse a solução. E, diante de uma devolutiva positiva da parte deles, então, baixamos a ordem de serviço
para que fosse feito o projeto, né? Começou, em primeiro lugar, lá a gente isolando aquela área para poder ser executada a obra lá de fechamento daquele canal. Então, foi assim que a gente solucionou, por exemplo, essa demanda. Dos professores, da mesma forma, chamamos os professores para conversar, levantamos os pontos de vista deles, levantamos o ponto de vista da parte técnica do RH da prefeitura também, que tinha uma interpretação da lei, os professores interpretavam de uma forma, o corpo técnico ali da prefeitura, o RH de outra forma. Então a gente sentou na mesma mesa, tanto os representantes dos professores quanto do corpo técnico ali da prefeitura, para buscar a solução, um caminho do meio. Então foi dessa forma que a gente trabalhou. Trazendo as pessoas para o diálogo, através do diálogo, juntamente com o corpo técnico da prefeitura. Então, a partir do momento que as pessoas vinham com uma demanda, já essa demanda não era passada só para nós e para o prefeito, o Dr. Busoli, que estava naquele momento, já era passada para o corpo competente da prefeitura, responsável por aquele assunto. Então, dali já saía uma estratégia definida. Então, a cada atendimento, a cada reunião, nós já saímos com uma possível solução dali, ou mesmo com a solução já definida. Então, era só questão de botar em prática mesmo e executar. Então, dessa forma, a gente conseguiu dinamizar e otimizar os trabalhos e aproveitar aqueles 30 dias ali, cada minuto de trabalho ali muito bem aproveitado, sem precisar ficar de recados, né, ou passando demanda de um setor para o outro. A gente já trazia todos os envolvidos ali no tema, e dali a gente já discutia o problema, já discutia as soluções e já saía dali com a ideia pronta, né? Então isso eu acredito que dinamizou e otimizou muito o trabalho e foi o diferencial para os resultados aí positivos que a população tem nos dado de retorno. Então a gente fica contente, feliz. Acredito que essa forma de trabalhar é uma forma mais assertiva, mais cirúrgica, assertiva, e acaba otimizando toda a estrutura e o tempo de todos. Foi muito bom, né? Eu ouvi muitos comentários e até hoje eu venho ouvindo, né? Pessoas satisfeitas, inclusive os meus conterrâneos, acostumado com coisa diferente, né? E acontecer dentro de um mês uma mudança em todos os setores. Isso é muito bom. Eu quero aqui agradecer o João Busoli, em nome de todos os ouvintes do podcast Pode Tudo, e dizer que essa história ficou e vai ficar, e com certeza amanhã ou depois vai se expandir muito mais na boca de um e de outro, porque até hoje eu tenho certeza que, como dizem, a saudade ficou, né? Um mês, mas foi como se foi um aproveitamento desse mês muito bom. E graças a essa equipe, né, juntamente com o Felipe e outras pessoas como o Amarildo, o meu amigo Amarildo, que é um parceiro, e também o Tiago Caça Vazamento, eles conversaram comigo também a respeito disso, muito antes do João Busoli entrar nessa ação, mas a gente viu que foi uma coisa muito boa e deu resultado. Muito bom. Agora eu quero deixar aqui o Felipe, agradecer, Felipe, você, viu? E deixar você à vontade para, quem sabe, esquecer alguma coisa, dar as considerações finais, deixar aí para os nossos ouvintes. Tá bom. Mais um ponto só em relação à última pergunta que eu lembrei. Um terceiro questão muito sensível que a gente lidou eram com os casos de dengue na cidade, né? Casos de dengue, as vacinas também da gripe. Nós estávamos muito abaixo do nível de estado do que os outros municípios, né? Esse nível de vacinação, e também com algumas questões da limpeza pública, né? O cronograma um pouco atrasado, algumas áreas com acúmulo de materiais. Então, naquele momento, a gente elaborou uma campanha, que é a Minha Cidade Linda, né? E durante aqueles 30 dias ela aconteceu na cidade, essa campanha
vamos dizer assim, com uma equipe múltipla, né, incluindo o pessoal, incluindo praticamente todas as secretarias, para que a gente conseguisse, nesses 30 dias, mudar a realidade da cidade nesses quesitos. Então a gente conseguiu, em 30 dias, passar por todas as ruas da cidade, fazendo um mutirão de limpeza, e isso resultou imediatamente na queda de casos de dengue e chikungunya na cidade. Em cada bairro, então, quando essas equipes de trabalho estavam no bairro, a gente tinha um ponto estratégico ali de apoio. Nesses pontos, a gente fez as campanhas de vacinação, onde a gente saiu praticamente dos últimos do estado em porcentagem de vacinados para primeiro lugar, praticamente. E, além disso, doações, né, adoções de animais, doações e recepção de